A Sofia preparou um pudim para servir como sobremesa ao jantar. Depois de o ter confeccionado, a Sofia colocou o pudim a arrefecer na banca da cozinha. Uma hora depois, colocou-o no frigorífico para ficar bem frio. Admita que a temperatura do pudim em graus centígrados, T minutos depois de ter sido colocada na banca, é dada para um certo valor de A por... Temos então aqui uma função por ramos que nos dá a temperatura do pudim quando, portanto, que foi confeccionado e depois foi colocado em cima da banca, ok? Utilizando métodos exclusivamente analíticos, resolva as duas alíneas seguintes. 2.1, atendendo a que a função f é contínua, mostre que A é igual a 24. 2.2, quanto tempo deverá o pudim estar no frigorífico para que a sua temperatura fique igual a 12 graus? Apresente o resultado em minutos. Bom, vou então resolver uma de cada vez, como é lógico. Vou passar aqui a 2.1. Atendendo a que a função f é contínua, mostre que A é igual a 24. É uma pergunta muito comum. Temos uma constante na função e pedem um valor da constante de forma a que a função seja contínua. Bom, nós já sabemos então que f é contínua. Se f é contínua, se e só se, acontece o quê? É contínua para x igual a 60, porque reparem uma coisa, atendendo a que a função f é contínua. A função é contínua, então também é contínua para t igual a 60, ok? Neste caso não temos x, mas t, ok? Para t igual a 60. A função então aqui é contínua. Se e só se acontecer o quê? O limite de f de t quando t tende para 60 mais é igual ao limite de f de t quando t tende para 60 menos e é igual ao f de 60. Ok? Portanto, esta é a definição de continuidade num ponto e, uma vez que nos estão a dizer que ela é contínua, então nós sabemos que estas três igualdades serão iguais. E, portanto, poderemos trabalhar com elas para calcular determinada constante que esteja então lá na função, que neste caso é o valor A. Queremos mostrar que A dá 24. O que vamos fazer é então o seguinte: vamos determinar muito rapidamente o limite de f de t quando t tende para 60 mais, ok? Vamos determinar o limite de f de t quando t tende para 60 menos. Já agora, embora não fosse necessário, porque dois cálculos destes chegariam, mas para estar de acordo ali com a definição, poderemos também fazer, e porque é rápido, o f de 60. E o que irá acontecer em perguntas deste tipo é o seguinte: um destes limites, neste caso será aqui o primeiro, irá dar, por exemplo, vou inventar agora, já vou fazer as contas, 10 mais a. Este vai dar 3 e este vai dar 3. Bom, então nós daqui conseguimos calcular a constante, porque poderemos dizer que 10 mais a era igual a 3. Tem que ser, porque ela é contínua, então isto terá que ser tudo igual. Ou seja, a igual a menos 7 e descobríamos aí o valor de a, ok? Neste caso, então, vamos fazer as continhas e obter uma condição destas para trabalhar. Vou então fazer o limite peço desculpa, fazer o limite de f de t quando, vou até fazer agora azul, vou então fazer o limite de f de t quando t tende para 60, 60 mais, ok? 60 mais, 60 à direita é do lado, portanto, para valores superiores a 60, ou seja, é quando t é maior ou igual a 60. Então vou ali ao ramo de baixo e vamos fazer o limite de 6 mais a vezes 2 elevado a menos 0,05 t menos 60, ok? Tudo aqui dentro de parênteses, quando t tende para 60 mais. Vamos fazer as contas, limite de 6 mais a vezes 2 menos 0,05 vezes 60 menos 60, ok? Quando t tende para 60 mais, e agora vamos ver quanto é que dará aqui isto. Reparem, 60 menos 60 dá 0, menos 0,05 vezes 0 dá 0, 2 elevado a 0 dá 1. Então ficamos com 6 mais a, ok? A vezes 1 dá a. Ou seja, este limite irá dar 6 mais a. Volto a repetir, 60 menos 60 dá 0. Temos primeiro de fazer conta aqui dentro de parênteses. Menos 0,05 vezes 0 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. A vezes 1 dá a. Ficamos então com 6 mais a. E agora, calculando este limite, ficamos com limite de
20, vamos agora ao ramo de cima, porque o t está a tender para 60 menos, ok? Ficamos então com 20 mais 80 vezes 2 elevado a menos 0,05 vezes 60, ok? E vamos aqui fazer as continhas, e agora por acaso não tenho aqui uma calculadora à mão, e portanto vamos ver como é que isto se desenrasca ali, ok? Temos aqui 60 menos. Vamos então aplicar limites a esta função. Pois, só uma situação. Por acaso cometi aqui um pequeno erro. Quando aplicamos limites, eu costumo dizer isto e agora aqui não fiz essa situação, ok? No momento em que aplicamos limites, ou seja, no momento em que substituímos a variável pelo valor para onde ela está a tender, já não colocamos o limite, ok? Já não colocamos o limite. Então ficaremos com 20 mais 80 vezes 2 elevado... Então onde é que está o meu t? Peço desculpa, enganei-me aqui outra vez. Bom, ficamos então aqui com menos 0,05 t. Ok? Isto é um t vezes t aqui. E agora é que vou aplicar limites e vou então substituir ali o t por 60, ok? Menos 0,05, foi aqui um momento de desconcentração, mas está recuperado. Então agora vamos fazer as contas. 20 mais 80 vezes... E agora quanto é que dá menos 0,05 vezes 60? Bom, vamos fazer aqui tudo em frações. Reparem, eu vou fazer, portanto, sem calculadora, porque agora não a tenho aqui, e por isso dá mais jeito, muito mais, não é? Portanto, menos 0,05 vezes 60 é igual a menos 5 sobre 100 vezes 60, este 0, o 60 a dividir com o 100, corta este 0 com este, e fica menos 5 vezes 6, 30, sobre 10, corta e dá menos 3, ok? Então fica aqui 2 elevado a menos 3. E apagamos ali estes cálculos, que agora já não servem para nada, isto agora também é rápido, e vamos fazer as contas, ok? Fazer as continhas, de modo a tentarmos descobrir o A, que sabemos que é igual a 24, mas temos então que provar, não é? Vamos então ver, continuando aqui a fazer as contas, fica 20 mais 80, agora posso aplicar aqui uma forma das potências, 1 sobre 2 ao cubo, ok? Estas formas também são muito úteis para as funções exponenciais e estamos aqui a aplicar para fazer este cálculo. Ficamos então com 20 mais 80, porque agora fazemos a multiplicação, 80 vezes 1 dá 80, 1 vezes 2 ao cubo dá 2 ao cubo, que dá 8, ok? 2 ao cubo dá 8, 2 vezes 2 vezes 2. E o que fazemos aqui agora é igualar denominadores, não é? Para fazer esta adição. Então vou multiplicar aqui por 8 esta fração. 8 vezes nada é nada, 8 vezes 2 16, dá 160 mais 80 sobre... não, peço desculpa, agora estou a fazer aqui algo que não é necessário, porque temos o 80 a dividir por 8, dá logo um número simpático, não é? E, portanto, primeiro simplificamos as frações. Bom, digamos que não é necessário fazer outro vídeo, mas já tive aqui uns quantos enganos. 80 a dividir por 8 dá 10. 20 mais 10 dá 30. Pronto, e fica assim, e não vale a pena complicar, não é? F de 60, vamos substituir onde está o igual, que é aqui, t igual a 60, ficaria então, iria dar o mesmo, portanto 6 mais a vezes 2 elevado a menos 0,05, 60 menos 60, que já vimos até ali pelo primeiro limite, que vai dar 6 mais a, ok? Bom, o que terá de acontecer agora então, para estarmos de acordo com a definição, é o seguinte: estes três valores têm que ser iguais, não é? Este aqui, este e este. Logo, poderemos concluir que 6 mais a tem de ser igual a 30. Ou seja, a igual a 30 menos 6, passando o 6 para outro membro, resolvendo esta equação, não é? Ou seja, a igual a 24. E fica então assim provado que este a é igual a 24. Ok? Bom, vou passar então para a 2.2, que diz o seguinte: quanto tempo deverá o pudim estar no frigorífico para que a sua temperatura fique igual a 12 graus? Apresenta o resultado em minutos. Bom, agora estão a pedir tempo e estão a dar temperatura, não é? Estão a dizer que a temperatura, para que a temperatura fique igual a 12 graus. Então vamos igualar a função a 12. Vamos fazer f de t igual a 12
e descobrir o tempo. Bom, mas que função é que vamos igualar a 12? Bom, aqui devemos entrar no contexto do problema, ok? E eu vou até um pouco atrás para realçar no enunciado. Reparem o que diz a experiência. A Sofia preparou um pudim para servir como sobremesa ao jantar. Depois de o ter confeccionado, a Sofia colocou o pudim a arrefecer na banca da cozinha. 1 hora depois, colocou-o no frigorífico. Ela fez o pudim, colocou na banca da cozinha. 1 hora depois, colocou no frigorífico para ficar bem frio. Quer dizer que esta função, reparem, a função por ramos diz-nos que o tempo vai de 0 a 60 no primeiro ramo. Quer dizer que o primeiro ramo dá a temperatura enquanto está na banca, porque o tempo está em minutos, não é? 1 hora depois foi para o frigorífico, ou seja, o segundo ramo é que nos dá a temperatura depois de ter entrado para o frigorífico, não é? E uma vez que nesta pergunta quanto tempo deverá o pudim estar no frigorífico, nós queremos saber quando é que a temperatura é igual a 12, bom, depois de entrar para o frigorífico, não é? E por isso vamos igualar então a função, o segundo ramo, ok? Fica então 6 mais, portanto, vamos fazer aqui para x, peço desculpa, t, para t, neste momento agora estou na dúvida se andei a utilizar o x ou, mas vou também espreitar aqui no instante, se andei a utilizar o x ou o t, mas neste caso andei a utilizar o t, portanto, tudo bem. Então vamos fazer 6 mais 24, agora o A é 24, não é? 2 elevado a menos 0,05 t menos 60 igual a 12. Igualamos então a função, o segundo ramo, a 12 e vamos resolver esta equação. Esta agora é uma equação com exponenciais, não é? Então vamos isolar o nosso exponencial porque só temos um exponencial. Então a técnica é deixar o exponencial sozinho deste lado, portanto, igual a um triângulo, para depois aplicar a operação inversa, a função inversa do exponencial, que é o logaritmo, e descobrimos assim o x, ok? Vamos chegar a este ponto, logaritmo de tal, na base A. Vamos procurar então esta situação. Então, o 6 vai para outro membro, fica 24 vezes 2 menos 0,05 t menos 60 igual a 12 menos 6. Depois o 24 passa a dividir para o outro membro. Portanto, o meu objetivo aqui é isolar o exponencial, deixá-lo sozinho no membro. Reparem, 12 menos 6 dá 6, ok? Agora a dividir por 24. E depois ficamos com 2 menos 0,05 t menos 60 igual, ora, isto dá para dividir por 6, fica 1 sobre 4, ok? E reparem que agora até dá para fazer aqui algo simpático que implica que posso não fazer esta definição que aqui falei, porque, eu vou já explicar melhor, reparem, 1 quarto é 1 elevado a 2 ao quadrado, e eu estou a procurar a base 2 porque eu tenho ali uma base 2, não é? E, portanto, poderá dar jeito de trabalhar com a mesma base, t menos 60 igual a 2 elevado a menos 2, fórmula das potências, ok? Fórmula das potências, o inverso de uma potência. E reparem, portanto, eu agora poderia fazer então esta definição para resolver funções com exponenciais em que passo o logaritmo. Mas como eu tenho a mesma base, como consegui a mesma base, então fico até com algo mais simples e não necessito estar aqui a aplicar esta definição de função inversa, que se quiserem praticar podem ir às primeiras aulas das funções do 12º ano, que tem lá muitos exercícios a resolver equações deste tipo, mas neste caso tenho dois exponenciais iguais de um lado e do outro, têm a mesma base, posso dizer que os poentes também são iguais, não é? t menos 60 igual a menos 2. Agora, reparem, vou passar então este 0,05. O menos com menos fica mais, não é? Basta multiplicar a equação toda por menos 1 e ficamos então com t menos 60 igual a 2 a dividir por 0,05. E agora quanto é que dá 2 a dividir por 0,05? Reparem, 2 a dividir por 5 sobre 100 é 5 centésimas, não é? 5 sobre 100. Se quisessem passar 2,73 para a fração, ficava 273 sobre 100. Se fosse 2,5, ficava 25 sobre 10, por exemplo, ok? Portanto, passar para a fração é fácil e dá jeito para fazer os cálculos sem calculadora, não é? Trabalhando ali com frações é muito simples, porque agora posso fazer ali, então, o produto dos extremos pelos meios.
Reparem, este 2 está 2 sobre 1, faço aqui o produto dos termos pelos meios e ficam 200 sobre 5. Ora, se fosse 100 a dividir por 5 dava 20, como é 200 dá 40, ok? Portanto, isto dá 40, ficamos com t menos 60 igual a 40, ou seja, t igual a 100. Reparem, o menos 60 passa para outro membro, fica mais 60, porque passa para a operação inversa, e depois 40 mais 60 dá então 100, não é? Bom, e agora vamos ter um cuidado aqui a responder à pergunta. Reparem que quanto tempo esteve no frigorífico? Temos ainda de fazer aqui uma conta para dar a resposta final, ok? A resposta à pergunta então será o seguinte. Reparem que o tempo, e eu vou voltar outra vez ao enunciado para referenciar este facto, t minutos depois de ter sido colocado na banca. O tempo é o tempo que decorreu após ter sido colocado na banca, não é? Então reparem, nós sabemos que passaram 100 minutos depois de ter sido colocado na banca até ter uma temperatura de 12 graus. Mas nós queremos saber quanto tempo teve no frigorífico. Ora, como ele esteve 60 minutos na banca, portanto, a estes minutos temos que retirar o tempo que ele esteve na banca, não é? E, portanto, 60 minutos. E dá, então, 40 minutos como resposta final. Atenção que no teste devem justificar o que é esta subtração. Então, dizem, o tempo de t igual a 100 é o tempo total que o pudim demorou a ficar com a temperatura de 12 graus desde o momento em que foi colocado na banca. Uma vez que nos estão a pedir a temperatura, o tempo que esteve no frigorífico, tenho que retirar então o intervalo de tempo que esteve na banca e, portanto, por isso faço menos 60. E isso será tudo justificado com... eu aqui nos vídeos, portanto, abrevio um pouco essa justificação, ok? Bom, então ficamos por aqui. Até uma próxima!